Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você está assistindo esse vídeo. Bem-vindo ao canal Psicoterapia Reencarnacionista em Foco, aqui no YouTube. E você vai sentir que eu me sinto muito grato pela sua presença aqui no canal, prestigiando esse canal que só tem a engrandecer a vida de todos vocês, assim como engrandeceu a minha vida. Com a psicoterapia reencarnacionista, nós nos transmutamos num ser muito melhor. Nos curamos do que nós precisamos nos curar na atual encarnação e evoluímos com a ajuda dessa escola psicológica moderna, inovadora, revolucionária e que inequivocavelmente muda a nossa vida. Então, gratidão por estar assistindo mais um vídeo do nosso canal. E eu quero pedir desculpas a vocês pela demora, pela imensa demora de dar continuidade a essa série sobre investigação do inconsciente, a nossa regressão terapêutica. Então, aí vai agora a terceira parte dessa série, o terceiro vídeo, que é a segunda IDI de Michele. Tá aqui esse videozinho que já está sendo badalado, foi me pedido, inclusive, e me perguntaram: Valentim, por que será que você demorou tanto a colocar esse vídeo no ar? Simplesmente multitarefas, né? Atendimentos, questões de marketing e outras atividades familiares. Precisei fazer uma pequena viagem e aí realmente faltou um pouquinho de tempo para fazer um vídeo de qualidade. Esse vídeo, assim como os dois anteriores dessa série, é um vídeo longo. Então é um vídeo que precisa ser elaborado com muito mais carinho. Preciso de tempo para elaborar o roteiro dele, selecionar exatamente as coisas mais importantes e mesmo assim ele fica longo. Então, esse vídeo e os dois anteriores que eu vou mostrar para vocês, tá? Esse que está aqui, mais acima, a minha esquerda e mais acima, ele é o primeiro vídeo dessa série. Aqui nós falamos, né, no que é investigação do inconsciente, que tem a sigla IDI, ou regressão terapêutica, que é mais popular entre as pessoas. Ele fala o que é IINP, a investigação do inconsciente não pessoal. Ele é um vídeo explicativo, tá? Ele tem um cunho mais didático. Mas o vídeo que está aqui à minha direita, esse vídeo foi o segundo. A primeira investigação do inconsciente, primeira IDI da Michele. A jovem Michele, que à época tinha 19 anos. E um vídeo muito interessante que você deve assistir, caso ainda não tenha assistido, e principalmente, antes de assisti-lo, ler lá aqui no YouTube a sua descrição. É importante ler a descrição do vídeo, principalmente para as pessoas que ainda não conhecem bem a psicoterapia reencarnacionista, ainda não conhecem bem a sua filosofia de trabalho, a sua metodologia terapêutica, que é a metodologia ABPR. A ABPR, que a logomarca aparece aí sempre aqui no meu canal, como está aqui nessa imagem, Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista. O nosso método ABPR é um método ultramoderno, repito, inovador e revolucionário no campo da terapia. Então, o segundo vídeo, né, que vocês estão vendo aqui numa cor rosa mesclado com amarelo, relata, melhor dizendo, a primeira investigação do inconsciente, né, a regressão de Michele. Essa jovem que regride muito fácil e conta uma encarnação sua anterior com muita facilidade, com riqueza de detalhes. Então esses dois vídeos, tá, eu recomendo que sejam assistidos antes do vídeo de hoje, tá? Porque o vídeo de hoje, ele é uma continuação
tá? Esse vídeo de hoje, ele continua o vídeo anterior, que é a segunda IDI da Michele. Esse é mais rico, é um vídeo mais elaborado, é um vídeo muito longo, e confesso para vocês que depois de terminar essa série de vídeos sobre IDI, ou seja, regressão terapêutica, os demais vídeos do canal serão muito menos longos. Serão vídeos ali de aproximadamente 15 minutos e muitos shorts. Vocês verão aqui vídeos muito curtinhos de esclarecimento para vocês terem uma base de entendimento, uma compreensão mais ampla e profunda das maravilhas, tá? E resultados terapêuticos eficazes da psicoterapia reencarnacionista no seu método ABPR. Então, esses vídeos vão mostrar como a IDI é uma ferramenta valiosíssima, uma ferramenta ultra preciosa para que nós cheguemos ao autoconhecimento. Dali a pessoa, ela vai ter uma boa ideia ou descobrir a sua personalidade congênita, daí ela tem uma proposta de reforma íntima. Ela vai saber por que ela veio a esta encarnação, para que ela veio, corrigir o quê? Ela passa a ter uma ideia exata do que precisa corrigir. Lembrando que a personalidade congênita são características de personalidade positivas e negativas que nós apresentamos e que trazemos de várias e várias encarnações pregressas. E aí, daí, é um trampolim, eu não digo nem um trampolim, pode até ser, mas um atalho para nossa reforma íntima e busca do tão desejado autoconhecimento. Então esses vídeos devem ser, inclusive o de hoje, deve ser, além de você prestar atenção, ler a descrição do vídeo para aprofundar o seu entendimento. O ideal é que a leitura da descrição seja feita antes, mas não tem problema nenhum. O importante é que você preste atenção em cada passagem, tenha paciência, porque é um vídeo longo, vou repetir aqui. Os próximos vídeos do canal, exceto o quarto vídeo dessa série, a INP de Roberto, que vai ter uma surpresa no final, cujo roteiro está sendo elaborado por mim, vai ser também um vídeo tão longo quanto estes. Mas daí depois os vídeos serão mais curtinhos e terão, como já falei também, muitos vídeos do tipo short. E são altamente esclarecedores, com mensagens terapêuticas muito interessantes que geram esperança em todos nós. E aqui também no meu roteirinho, estou olhando aqui, tá? Eu vou pedir a vocês, tá? Que se gostarem deste vídeo, curtam o vídeo no canal, compartilhem para pessoas que curtem também, assim como você, esse assunto. Deixe aqui embaixo nos comentários o que você gostaria de saber mais sobre essa filosofia terapêutica, que também é expansionista em termos de consciência. Deixe aqui suas perguntas, que eu vou ler todos os comentários e esclarecer as suas dúvidas. Se inscrevam no canal e não esqueçam de ativar o sininho de notificações para que você fique sempre ciente, fique sabendo de novos vídeos aqui no canal. A psicoterapia reencarnacionista, ela veio à Terra, lá do plano astral, dado um presente do plano astral superior para nós aqui na Terra, para nossa cura e evolução. E vocês vão notar, né? Vocês vão observar que eu vou mudar aqui um pouquinho a naturalidade da minha falação. Eu vou perder porque eu preciso fazer a leitura dessa INP da Michele. Por quê? Porque se eu usar aqui a minha memória, poderá acontecer de eu esquecer detalhes importantes. Então, eu já fiz um roteiro resumido, e resumido já é enorme. Esse vídeo aí vai ser longo, mas vale muito a pena você assisti-lo até o final.
você vai receber muitos esclarecimentos acerca do que é personalidade congênita, a proposta de reforma íntima para a nossa cura e nossa evolução consciencial. Vale realmente a pena ficar até o final e você tirar suas dúvidas, como já falei antes. Então, peço a sua paciência, tá? Porque eu vou agora fazer uma leitura e como a leitura tem que ser feita com muito cuidado, você vai ver ali as partes principais de uma IDI que durou quase 2 horas. Então eu tive que fazer uma enxugada mais didaticamente, tá? Para explicar partes dessa IDI fantástica. E é imperdível que você vai assistir. Fale para as pessoas que gostam do assunto que esse vídeo é muito especial. Eu já disse lá no início, vocês viram, é um top 10 desse canal. Top 10 não, top 5 desse canal. Então vamos lá, eu vou abrir aqui o meu editor de texto aqui na minha tela e vou relatar para vocês a segunda IDI da menina Michele e vocês observem a riqueza de detalhes e quão esclarecedora é essa IDI e como ela é uma ferramenta realmente valiosa no processo terapêutico e se a pessoa quiser levar o tratamento mais adiante para evolução do ego, ou melhor, evolução consciencial. Cuidado que evolução do ego não é torná-lo hiperdilatado, é o contrário, é reduzir o poder do ego sobre a nossa vida, trocando o ego pelo nosso eu superior, pelo nosso self, o centro da consciência que nos leva a ser o homem integral a caminho para a luz. Então, abrindo aqui meu editor de texto, vamos começar, tá? Essa jornada de relato da segunda IDI da Michele. Então, vamos lá. Onde está o editor? Está aqui, tá? Em mais um dia de sessão de conversa, Michele chega ao consultório e me faz relatos estarrecedores que até então eu não conhecia os detalhes. Seus pais, dias antes, já haviam me relatado que, em momentos de crise emocional e ataque espiritual, já explicarei esse ataque espiritual daqui a pouquinho. Vamos seguindo aí o meu relato. Michele, algumas poucas vezes, já promovia pequenos cortes, usando objetos cortantes, né? Parece que lâmina tipo gilete, nos seus próprios braços e mãos. E falava coisas um tanto estranhas e em tom ameaçador. Era um palavreado grosseiro e forma de falar que pareciam fora do racional. Fato que os deixavam, quer dizer, os pais da Michele, de certa forma chocados, apreensivos e muitíssimo preocupados com o estado emocional e comportamental da filha. Mas até então, eles não haviam me relatado os detalhes, ou seja, os pormenores dessas crises. Dentre outros motivos, estas crises eram a razão principal de terem a levado até mim para tratamento com a psicoterapia reencarnacionista, método terapêutico que eles já conheciam muito superficialmente, mas o pouco que sabiam a respeito desta inovadora linha de tratamento psicoterapêutico ficaram bastante esperançosos. No entanto, eles afirmaram que a época do primeiro contato comigo, isso eu lembro muito bem, eles realmente não omitiram nenhuma informação, pois as crises de Michele no início, de fato, não eram tão frequentes, e os cortes nos braços e mãos eram apenas leves, mas sempre acompanhados de um jogo incomum de palavras que sutilmente sugeriam se matar. Opa, tem aí a ideia sutil do suicídio, segundo os relatos dos pais da Michele. Neste momento, eu, com a minha experiência, observei
que o desespero dos pais não permitiu que prestassem a devida atenção, ou seja, atenção suficiente, ao palavreado estranho emitido pela Michele. Isto é, o que ela realmente falava e enfatizava durante as crises. Voltando agora ao mencionado suposto ataque espiritual que eu falei há um minuto atrás. Obviamente que de imediato me veio à cabeça a possibilidade de obsessão espiritual. Obsessão espiritual. O que não raro acompanha algumas pessoas que chegam ao consultório em estado de forte e visível desequilíbrio. Desequilíbrio mento-emocional que eu me refiro. Tanto é que, paralelo ao tratamento psicoterápico já iniciado, a encaminhei, no caso encaminhei a Michele, para o tratamento espiritual em uma casa espírita séria, localizado próximo ao meu consultório. E lá, com efeito, foram realizadas devidas sessões de desobsessão, acompanhada de palestras esclarecedoras e edificantes para, dentre outros motivos, explicar o início do necessário processo de reforma íntima da Michele, que também é uma das principais propostas, um dos principais propósitos da nossa psicoterapia reencarnacionista. Eu falei reforma íntima. Tanto lá nas casas espíritas, com fundamento na doutrina espírita, e também na nossa psicoterapia reencarnacionista, que não tem nada a ver com, não tem vínculo religioso nenhum, já falei isso várias vezes. A proposta de reforma íntima é essencial, é crucial, deixa eu repetir, sinônimos, fundamental para o processo terapêutico de cura e também de evolução, obviamente. Seguramente o tratamento espiritual ajudou o tratamento psicoterapêutico e vice-versa. É uma via de mão dupla. O tratamento espiritual numa casa espírita séria, junto com a terapia séria, eles se autoajudam e produzem geralmente resultados incríveis. Pois quando nós nos educamos, moral e espiritualmente, os obsessores tendem a se afastarem. E não poderia ser de outra maneira, Se eu não estou dando bola, não estou ligando para o ataque do obsessor, eu estou trabalhando a minha reforma íntima, a minha transmutação interior, a minha mudança de valores, saindo do fútil para o útil, saindo dos pensamentos negativos para os positivos. É claro que os obsessores tendem a se afastar. E isto é fato. Nós atraímos os nossos obsessores por sintonia mental, ou seja, afinidades vibratórias, Então, queria lembrar para vocês que, embora a Michele tenha sido encaminhada para o tratamento espiritual numa casa espírita séria para desobsessão, a psicoterapia reencarnacionista não possui ligação com as casas espíritas, embora possa atuar lá dentro, se a casa espírita permitir e achar que vale a pena. A obsessão causada por seres desencarnados, de fato existe e necessita ser tratada em grau de urgência. Em grau de urgência. Eu já trabalhei, numa salinha de terapia, numa casa espírita, e ali eu já tive alguns resultados interessantes no início da minha formação, bastante interessantes. E vi colegas, profissionais sérios da psicoterapia reencarnacionista, também obtendo resultados incríveis, resultados valiosíssimos, Mas enquanto isso aqui, deixa eu limpar essa tela para eu aparecer melhor. Vamos tirar aqui, essa imagem, para limpar um pouquinho mais a tela.
Então é importante que a gente saiba que o tratamento espiritual, ele também é importante quando estamos num estado de certa urgência, muito desequilíbrio nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, que vão refletir no nosso comportamento. E o que a Michele e posteriormente os seus pais me disseram é que as tais crises mentoemocionais e espirituais foram gradativamente se intensificando e se tornando cada vez mais frequentes. Tá? Detalhe que essas crises eram em casa. Michele ia à faculdade, Michele ia para o trabalho, fazia cursos tipo informática, de línguas, e não tinha essas crises. Ela se sentia mal, um pouquinho incomodada, mas conseguia assistir aula. As crises com objetos cortantes, com palavreado estranho, esdrúxulo e ameaçador, eram sempre em casa, graças ao nosso Pai Celeste. Sendo assim, decidir antecipar a sua segunda IDI, a segunda investigação do inconsciente, né? Ou, se preferirem, a sua segunda sessão de regressão terapêutica, visto que Michele já estava recebendo o tratamento espiritual em paralelo e progredindo visivelmente. Não podemos fazer sessão, tá? Dar início e continuidade a sessões de investigação do inconsciente se a pessoa está com suspeita de estar sendo obsediada. Então, não realizamos a IDI com suspeita de caso de obsessão. Eu só iniciei essa segunda IDI da Michele porque ela já estava muito melhor, no meu entender, da minha interpretação e com base nos relatos dela e dos pais. Então, aqueles fatos, tá, chocantes que eu relatei, tá, e vou comentar novamente em seguida, eles estavam bem menos frequentes, mais suaves, e Michele realmente me garantia que ela estava melhor. E assim foi feito. A segunda IDI de Michele ocorreu, pois já se sentia melhor e sem aquelas crises com objetos cortantes. Sendo assim, em uma determinada data pré-agendada, Michele chegou ao consultório confirmando estar realmente se sentindo bem melhor e mais equilibrada. Logo, iniciamos a sua esperada segunda IDI. Nesta importante sessão de regressão, surpreendentemente, vou repetir, surpreendentemente, está até em negrito aqui no meu texto, Michele, já conectada a um passado remoto, tá? Já que ela regride muito fácil, me conta, ainda no início da recordação, que estava no século XV e faz relatos incríveis e detalhados do local em que estava. Confesso que fiquei surpreso, pois é muito raro a pessoa regredida identificar data e local geográfico onde estava durante o processo de regressão. Quer dizer, ela era uma outra personagem, né? Uma outra persona com outro corpo físico numa vida anterior. E é muito raro, de fato, a pessoa identificar local, data. Ela dá detalhes, às vezes, do local. Uns detalhes, mas sem identificar o local. Ainda no início do processo regressivo, Michele relata com muita desenvoltura, bastante clareza e riqueza de detalhes, a prataria que ela via. Prataria, os utensílios de prata que ela se deparava, mas ela relatava aquilo com surpresa. Do local que ela estava, obviamente, e do estilo arquitetônico antigo do interior da casa em que morava com uma companheira. Preste atenção. Ela morava com uma companheira que mantinha uma relação amorosa estável. Fato que, à época, o grau de preconceito era muitíssimo maior que hoje. E eu já estou preparando, não vou dar a data ainda, tá? Devido aos inúmeros afazeres da minha agenda hiperlotada,
de um vídeo importantíssimo sobre o preconceito. Como o preconceito e conceitos arcaicos, eles bloqueiam a nossa evolução. São estorvos ou entraves na nossa vida. O preconceituoso, ele atrai espíritos obsessores para eles que vibram na mesma sintonia, na mesma frequência. O preconceito, ainda no século XXI, por incrível que pareça, ele é muito forte, mundo afora. E no nosso Brasil é muito triste, tá? Ainda ver preconceitos em todos os lugares, tá? E de todos os tipos. Xenofobia, preconceito racial, preconceito social, preconceito religioso. É inacreditável ver como isso ainda está sendo visto com tanta amplitude. E esse vídeo, tá, sobre preconceito, ele vai sair com seus detalhes, vai ser um vídeo bem mais curto que esse, bem objetivo, mas que ajuda você a refletir sobre os nossos preconceitos, que a gente ainda pensa que não tem, mas quando a gente olha com certa minuciosidade, a gente ainda carrega velhos dogmas, velhos conceitos, desde vidas remotas, né? Então, se nós conhecemos a personalidade congênita, que é o segundo pilar da psicoterapia reencarnacionista, conhecemos o seu primeiro pilar, que é o confronto, versão persona encarnada versus versão espírito, que é o nosso eu superior. A versão persona é o nosso ego, o ego do que a gente aprende na Terra, que está envolvido o preconceito, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a egolatria, tá? É o ego que ainda domina a vida da maior parte de todos nós. E a nossa versão espírito é a versão do nosso eu superior, puro, da nossa essência. Aguarde o vídeo sobre preconceito, e esse vídeo não pode ser esquecido. Você não pode perder. Ele vai ser anunciado prematuramente. Continuando aqui no meu editor de texto, o que eu realmente selecionei sobre essa riquíssima, importantíssima, esclarecedora ideia da Michele. A segunda, e como já afirmaram no vídeo anterior, a primeira ideia da Michele, que você deve assistir se ainda não fez, Michele regride facilmente, como já falei, antes mesmo da conclusão da leitura básica do Manual de Investigação do Inconsciente, que eu esqueci de mostrar para vocês aqui, mas que já mostrei em vídeos anteriores. É um manual que nisso tem uma meditação para a pessoa relaxar. Eu explico aqui, ó, que nós, psicoterapeutas reencarnacionistas, utilizamos para o relaxamento do corpo físico da pessoa, tá? Que está em atendimento, que está ali deitada numa maca, num sofá confortável, num divã, ela está ali deitada, ouvindo o terapeuta, né? Ou melhor, o psicoterapeuta reencarnacionista, falando sobre aquela meditação. Então ela relaxa o corpo físico, ela é responsável também, essa meditação, para o aumento da sua frequência vibracional e sua sintonia com os mentores espirituais que estão ali trabalhando no ambiente, principalmente o mentor espiritual da própria pessoa em atendimento, no caso a Michele. Dessa forma, Michele inicia o relato detalhado de uma fase de uma de suas vidas pregressas, quer dizer, passadas, fazendo inicialmente, como já disse anteriormente, relatos descritivos da época, o tal século XV, e local, a sua própria residência. Michele não identifica cidade nem país, apenas descreve a sua residência de características bem diferentes atuais. Quer dizer, uma residência lá do século XV, eu me lembro que ela falava que o pé direito era enorme, era muita madeira, tudo diferente do que ela via hoje.
porque embora eu vou falar daqui a pouquinho de novo, a pessoa deitada e regredida, ela não está só no passado. Não é uma terapia de vidas passadas. Nós não trabalhamos com hipnose. A pessoa está no passado e no presente simultaneamente. A nossa mente tem essa capacidade extraordinária. Michele deitada, na sua tela mental, vê cenas do passado, entende o que está ocorrendo naquelas cenas, me relata, e ela com riquezas de detalhes, né? Muito interessante isso, e ela está me ouvindo ali. Ela está no passado e simultaneamente no presente. Por volta de 90 minutos, né? 1h30 decorridos de regressão, após Michele relatar uma série de fatos e situações da encarnação que estava recordando lá no século XV, ela também me conta que em uma tarde agradável, ela e a fiel companheira, parceira amorosa, estavam sentadas em um local gramado e arborizado, um tanto afastado da pequena cidade onde moravam e onde recebiam cotidianamente olhares de desconfiança, olhares repulsivos e visivelmente repleto de fortes preconceitos, como se as duas fossem criminosas, dando a entender que na cidade eram consideradas individualmente, quer dizer, cada uma delas, persona non grata, não, ou seja, pessoas que não eram bem-vindas naquela cidade devido à chaga, ao nefasto preconceito. Sendo assim, no decorrer desta tarde agradável, ambas começaram a perceber que estavam sendo observadas à distância por outras pessoas, cujos olhares indiscretos, mesmo distantes, eram um misto de curiosidade e ameaça. Elas sentiram isso, segundo Michele relatava, dando a entender que a união entre as duas jovens do mesmo sexo era um grande escândalo para aquela cidade pequena, uma cidade do interior. Ambas chegaram à conclusão de que foram seguidas até o local, onde estavam relaxando, o local tranquilo, onde elas estavam ali se envolvendo, porque elas se amavam muito. Ou elas ali, repito, elas desejavam relaxar, conversar, pois era um local muito pouco habitado e afastado da cidade. E também que já não tinham mais nenhum, e notaram também que lá na cidade já não tinham mais nenhuma liberdade de ir e vir quando estavam fora da sua casa. O sofrimento de ambas com preconceito era atroz. Quer dizer, atroz, cruel, perverso, desumano, fato que afetava demasiadamente a liberdade de ambas e suas respectivas qualidades de vida, né? Aí eu boto uma notinha aqui para lembrar uma coisa para vocês, né? Significa que Michele, na atual encarnação, eu falo Michele aqui, mas ela lá não era Michele. Ela tinha um outro corpo, era uma outra persona vivenciando uma vida anterior, tá? Então ela tinha uma outra cultura também. Então o rótulo não era Michele, ela estava num outro patamar evolutivo, porque a nossa melhor encarnação é a atual. Porque de encarnação em encarnação a nossa tendência é evoluir. Nem que seja um pouquinho, um degrauzinho a mais na escala ou escada, se preferir, evolutiva. Então, Michele, quando eu falo Michele, aconteceu isso lá. Michele foi perseguida. Não é a Michele desta vida. Lá, repito, quem não entendeu, ela tinha outro corpo, outro nome, era uma outra persona, tá bom? Como ela não revelou o nome dela, da encarnação pregressa, né? Que ela relata com riqueza de detalhes, eu chamo aqui de Michele mesmo assim, tá claro? Seguindo aqui a quinta fase do meu relato, é o quinto parágrafo, são 8. Certo dia,
tarde da noite. Agora vem, pessoal. Peraí, deixa eu interromper. A parte mais chocante, tá? Se prepare aí, porque é a parte que choca um pouquinho. E, obviamente, durante o momento da regressão, eu também fiquei um pouquinho chocado com o que eu via, mas isso é comum, tá? É comum, e em regressões as pessoas contarem origem de trauma, de situações muito pesadas. Repito, certo dia, tarde da noite, segundo relata Michele, ambas acordam com batidas fortes na porta frontal da casa em que moravam. Ou seja, eram batidas fortes e muito rápidas, típicas de alguém que queria falar com elas com urgência. Assustadas devido à hora bastante avançada, né? Era muito tarde da noite, acredito ali que já era madrugada. Ambas se encaminham até a porta de entrada da casa e decidem corajosamente abri-la. Para a grande surpresa de ambas, eram 2 policiais locais portando cada um volumoso bastão de madeira, correspondente ao cacetete da nossa polícia atual. Mal a porta foi aberta, ambos, quer dizer, os 2 policiais, se adentraram abruptamente na casa e de forma extremamente rude, violenta e sem quaisquer explicações, iniciaram impiedosas agressões físicas e morais a ambas. Para intensificar o processo de tortura, peraí, deixa eu ver aqui que eu me perdi. Ah, sim, para intensificar, tá certo. Para intensificar o processo de tortura, se utilizaram do sadismo. Olha a que ponto chega o ser humano. Claro, numa época remota, mas hoje em dia não mudou tanto assim, né? Evoluímos, sim, muito. Intelectualmente, é verdade, mas moralmente, muito pouco. Um dos policiais agressivos segurava fortemente a persona de Michele, que não era Michele, tá? Como já expliquei, para assistir o espancamento da parceira até o seu desencarne. Então, um dos policiais segurou a Michele para assistir à tortura até a morte da sua parceira, que ela tanto amava. Fato que fazia Michele, né, a Michele em outro corpo físico, né, com outro rótulo, sofrer em demasia. Os relatos de Michele regredida no consultório eram muito claros, como eu falo o tempo todo, né? A clareza dela era incrível, e apesar de muito tristes e dolorosos, eram muito importantes e interessantes sob o ponto de vista da análise psicológica. Para mim, era um terreno fértil para fazer uma análise dos sentimentos da Michele e daquela época, o que ela traz para a época atual. Os sentimentos dela, como Michele, na sua vigente encarnação. Havia ali uma semelhança incrível, como volto a comentar. Durante o relato, deitada em uma maca adequada e confortável, né, lá no consultório, Michele, né, recordando e revivendo o fato traumático do passado, chorava muito em desespero e pavor. Obviamente que nós, psicoterapeutas reencarnacionistas, auxiliares dos mentores espirituais, né, que são os principais condutores do processo, temos que, por regra óbvia, né, retirar a Michele regredida daquela situação constrangedora e de altíssimo sofrimento, pois ela já havia recordado suficientemente o fato traumático. Logo, não havia mais necessidade de permanecer ali, sofrendo ao recordar e reviver a situação tão pungente. Pungente quer dizer dolorosa.
Este fato traumático ainda estava vivo em seu inconsciente, ou seja, fato que ainda estava acontecendo nas profundezas da psique de Michele e que ainda estava ressonando, ou seja, repercutindo na sua vida atual, até hoje, né? Sem ela saber o porquê de sentimentos tão estranhos de medo de perder pessoas queridas e sofrimentos ocultos. Ou seja, aparentemente sem causa. Ela não entendia certos sentimentos e pensamentos que ela tinha, mórbidos, mas qual é a causa daquilo? Já que a atual encarnação dela não era marcada por tantos traumas, tantos casos graves que geraram traumas tão fortes. E tudo isso que ocorreu no passado, essa situação traumática, né? Sentimentos, pensamentos que ainda ecoavam no seu espírito na atual encarnação. As ressonâncias do passado, de uma vida pregressa, de outras vidas pregressas, ainda pululando em nosso inconsciente, ali sobrevivendo ativamente. Michele, desde a segunda sessão de conversa pré-IDI, quer dizer, antes dessa IDI, tivemos uma segunda sessão de conversa, ou seja, desde essa sessão regressiva, repito, relatava um imenso pavor de perder os pais e certas pessoas conhecidas. Entenderam porque ela tinha medo de perder os pais na atual vida como Michele? Basta a gente comparar quem ela perdeu no passado. E aí estava a cereja do bolo do processo investigativo. Michele tinha esta fobia, quer dizer, fobia de perder pessoas próximas e queridas, como os pais, por exemplo, como eu já disse, pois teve uma perda traumática e irreparável em um passado remoto e que gerou uma fobia até hoje presente na sua atual encarnação. Fato gerado em tempo remoto, ou seja, uma encarnação longínqua lá do pretérito ou passado, mas que sobreviveu ativo e atuante no seu mundo inconsciente. Vemos claramente que os mentores não dão ponto sem nó, ou seja, são precisos ao nos mostrar fatos e situações de uma ou mais encarnações passadas relacionados, né, a algo que precisa ser corrigido em nós, algo que precisa ser mudado, algo que precisa ser curado para a nossa saúde geral, né? Eu estou falando de saúde integral, física, mental, emocional e espiritual, bem-estar e evolução. Daí a beleza e a magnificência desta moderna, de novo, inovadora e revolucionária linha psicoterapêutica. Há um detalhe muito importante que precisa ser adicionado aqui, né? E reforça a inquestionável habilidade psicológica, a caridade e o amor dos nossos mentores espirituais. No caso desta segunda IDI da Michele, os mentores não revelaram as cenas do espancamento e consequente morte dela, da própria Michele. Mas ela, assim como a sua parceira, também desencarnou durante as agressões repletas de violência, crueldade e sadismo. As duas desencarnaram sob tortura, sob espancamentos. Vocês devem estar se perguntando, mas por que, Valentim, os mentores não mostraram na tela mental de Michele essas cenas? Cenas de horror, né? Ou seja, o seu espancamento e morte violenta. Fácil responder. Simplesmente porque os seus mentores sabiam que não era adequado
é adequado psicologicamente, emocionalmente. E Michele poderia não suportar mais ver tão degradantes cenas. Isto é, os sofrimentos extras que seriam gerados nesta recordação, que poderiam produzir dores emocionais excepcionalmente fortes. Ou seja, dores atrozes, que poderiam até gerar um efeito contrário. Isto é, criar ou acentuar o sentimento de raiva, de ódio, de indignação incontrolável por parte da própria Michele. Em suma, os mentores espirituais são sábios e habilidosos na missão e na arte da cura. Eles sabem muito mais do que nós podemos suportar, né? A nossa coragem, os nossos medos, né? Tudo isso, eles sabem que tem um limite. Esses nossos medos, nossas fobias, eles conhecem nossos traumas, enfim. Os mentores nos conhecem muito mais profundamente do que a nós mesmos, porque eles conhecem as nossas encarnações pretéritas, principalmente as últimas, as mais importantes, e sabem o que nós precisamos melhorar na atual encarnação. Eles sabem para quê e por que nós reencarnamos. Estão aí nos inspirando, nos intuindo em situações e fatos para nossa corrigenda, para nossa transmutação interior, de rever nossos valores, que nada mais, nada menos representam a nossa reforma íntima e a correção do raciocínio equivocado, onde deixamos o ego fraquinho e deixamos reintegrar, tá? Esse ego se reintegrar ao nosso eu superior. É o nosso self, a nossa essência, assumindo o controle da nossa vida, controle dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e, consequentemente, dos nossos comportamentos, atitudes ou ações. A partir de então, foi elaborado por mim, um trabalho pedagógico complementar de deslocamento da sintonia do fato traumático, através de sessões de conversa que nós chamamos de conversa pós-IDI, pois são conversas indispensáveis e essenciais para o processo terapêutico. Esse trabalho de desconexão com o passado traumático, mas que ainda a afetava até então a pessoa. É feito inicialmente pelo próprio mentor espiritual da pessoa atendida, em nível energético, e complementada por nós, lá no consultório, em nível psicológico, através das referidas sessões de conversas pós-IDI. Conversa de esclarecimento, de entendimento, de interpretação do processo investigativo. Tais necessárias conversas, além da aplicação das adequadas técnicas psicológicas, também envolve grandes esclarecimentos para a pessoa entender tudo o que se passou e ainda se passa com ela. Mas a partir daquele momento em diante, tudo vai se desvanecendo, se dissipando, gradualmente desaparecendo. Obviamente que também fornecemos orientações necessárias para a pessoa refletir sobre tudo que experimentou e como acha que deve trabalhar em si, dali para frente, em nível de pensamentos, sentimentos, emoções, crenças e atitudes, ou seja, ações. E assim se descortina a personalidade congênita da pessoa atendida e surge naturalmente a sua proposta da inadiável reforma íntima, que eu repito aqui, lá no consultório, sem cansar.
Este, sem dúvida, é um excepcional caminho para a busca do tão necessário autoconhecimento, que é crucial para um resultado terapêutico eficaz. Então, como já falei em vídeos anteriores, em publicações minhas nas redes sociais, do autoconhecimento evoluímos para uma alta consciência. Da autoconsciência, engrandecemos a nossa autoestima, o nosso autoamor, para a autorrealização, que é o ser integral, o ser feliz. É o ego, parcialmente ou já totalmente integrado ao seu self. É saindo de um ego inferior, infantil inferior, adolescente inferior, ou de um ego adulto inferior para um adulto superior, rumo ao ego ancião, que é o ego do self totalmente integrado e comandando a nossa psique, né? O self, a essência, o eu divino, o eu superior, o nome não importa. Eu vou aqui fechar o meu editor de texto, embora ainda faltam duas fases agora mais curtinhas, para ver nosso tempo. Temos 51 minutos, então vamos acelerar nessa rica descrição da segunda ideia da nossa jovem Michele, na época 19 anos. Logo após estes riquíssimos relatos, Michele relata também detalhadamente o seu desencarne, mesmo sem ver as cenas violentas da sua morte, como eu já disse anteriormente. Ou seja, ela relata com feições físicas de alívio, leveza e paz a sua subida para o plano astral, ajudada por um ser de luz que provavelmente é o seu mentor espiritual. Assim como aconteceu lá na primeira ida dela. É um relato bem semelhante. Não deixem de assistir o vídeo anterior, a segunda parte dessa série, a primeira ida da Michele. Leiam a descrição do vídeo também, né? Então, essa subida plano astral, tá? Parecia uma espécie de coluna espiritual, onde Michele se vê num local, do astral, né? Nessa colônia, um local repleto de belos jardins floridos, sente, como disse, nesse local agora, relativa paz, mas é posteriormente encaminhada para tratamento psicomagnético num hospital lá mesmo do plano astral. Local também de bastante paz e que estava recebendo de fato, ela, Michele, né, recebendo um tratamento onde as pessoas, quer dizer, espíritos que habitavam essa colônia, esse plano astral, que lhe atendiam eram muito amáveis. Eram pessoas, espíritos bem-humorados, pessoas bem-humoradas, acolhedoras e atenciosas, dedicadas ao trabalho. E lá no astral, já se sentindo bem melhor com o tempo, começou a conversar com as pessoas, outros espíritos lá de onde ela estava. Começou a frequentar reuniões e palestras de esclarecimentos. Estudou, trabalhou em serviço de ajuda ao próximo e recebeu muitas orientações de seus instrutores espirituais. A maioria eram instruções simples, todavia muito importantes, úteis e adequadas para aqueles momentos de plena recuperação emocional e necessários aprendizados, visando também o seu gradual desenvolvimento em todos os sentidos, no intelectual, no moral, no psicológico, no espiritual. E aqui na nossa última parte do relato, por relatar já está se sentindo emocionalmente confortável, ou seja, muito bem, observei, eu lá no consultório, observei e entendi que Michele alcançou o que muito almejamos no processo libertador da IDI, ou dessa regressão terapêutica. Que ferramenta fantástica, né?
É o que chamamos na psicoterapia reencarnacionista de ponto ótimo, que se baseia, né, ele é atingido a partir do relato feito pelo desencarnado lá no plano astral, quase sempre no astral, né, com raras exceções, de estar imerso em um estado emocional positivo, ou seja, de estar se sentindo bem ou muito bem. Dessa forma, eu, psicoterapeuta reencarnacionista, como auxiliar dos mentores, tá? O meu mentor estava ali comigo, me inspirando nesse trabalho delicado, importantíssimo, e o mentor da Michele e outros mentores trabalhando na sepsia e higienização psíquica do ambiente, né, melhorando a psicosfera do ambiente. Para encerrar o processo investigativo neste ponto, o tal ponto ótimo, como de praxe, solicitei a Michele que perguntasse ao seu mentor o que é o maior e principal condutor do processo, que reforço, quais são as orientações, os conselhos e sugestões que ele, mentor, poderia fornecer para a sua melhoria e evolução na atual encarnação, no sentido de aproveitá-la ao máximo. E assim foi feito. O mentor se manifesta, tá, orientando que ela olhe sempre para frente e jamais para trás. O que ficou é aprendizado, é uma história, tá, que a gente deve ficar só o que se aprendeu de lições para o caminho de evolução da própria Michele. E que ela deve se comportar em função dos novos pensamentos, dos novos sentimentos que ela já tinha, que ela procurasse estudar, sempre estudar, se informar, para que ela possa aproveitar ao máximo a atual encarnação dela. Aliás, o aproveito da atual encarnação, o aproveito real, máximo da atual encarnação, é o quarto pilar da nossa psicoterapia reencarnacionista. Então a IDI ela corta, a IDI rompe os cordões energéticos com os fatos e situações do passado que são perturbadores e que se originaram de experiências traumáticas ou desagradáveis, às vezes não tão traumáticas, mas desagradáveis, gerando por sua vez fobias, medos aparentemente irracionais, complexos, tendências depressivas, forte ansiedade, que aliás a ansiedade é o câncer do mundo moderno. O mundo está hiperansioso e o Brasil é o número 1 do nível de ansiedade alta, segundo a OMS. É o primeiro do ranking. Sentimentos de solidão e tristeza, e nos corta também os cordões com a raiva e o ódio, muitas vezes descontrolados. Fechando o editor. 58 minutos, tá, de vídeo, tá? Dificilmente teremos um vídeo assim, com exceção do quarto vídeo dessa série, como eu já disse. Não percam a IINP de Roberto. Vou repetir quem não prestou atenção, que no final terá uma pequena surpresa, tá? Este é um vídeo de esclarecimento, de reflexão e de convite que você venha conhecer um tratamento em psicoterapia reencarnacionista. Ela ajuda na melhora ou mais comumente na cura e no nosso processo de expansão consciencial, da nossa evolução em todos os sentidos e aspectos. Então vamos aproveitar esse presente que vem lá do plano astral superior para nós e nos curarmos dos nossos traumas, fobias, dos pensamentos negativos, em busca da nossa prosperidade. A prosperidade geral para a nossa vida, melhorando a nossa qualidade de vida. E que este relato da segunda IDI da Michele seja de grande proveito para todos vocês que estão assistindo
esse vídeo, que para mim é um dos mais importantes do canal, não é à toa que eu coloquei como top 5 do canal, e que vocês podem tirar dúvidas, de novo, repito, tá nos comentários. De novo, se você gostou desse vídeo, o achou esclarecedor, importante para suas reflexões, dá um like aí, compartilha com seus amigos, colegas de trabalho, parentes, que gostam do assunto e que precisam de terapia, tá? Além dos comentários, estou aqui na minha listinha, inserção, em se inscreverem no canal, é importante para esse canal ter um boost necessário e ser levado para mais pessoas. E ativem o sininho das notificações, para que você sempre saiba, tome ciência de quando o vídeo novo é lançado por aqui. E mais uma vez, gratidão pela paciência de vocês, desejando-lhes, tá, que aproveitem ao máximo a atual encarnação de vocês e consigam entender por que e para que reencarnaram mais uma vez no nosso lindo azul orbe terráqueo. Esse planeta maravilhoso que nos abraça com carinho e amor, nos dando oportunidade, mais uma oportunidade de evolução. E assim temos um futuro encarnacionista muito melhor do que o atual. Beijo no coração de todos vocês, com muito amor e gratidão. Tchau, tchau!